Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Quem se casa? Uma vez, um douto, professor de filosofia, foi começar a aula no primeiro semestre para o primeiro ano dos alunos que estavam cursando filosofia. E ele começou a explicar que Deus é um ser simples, filosoficamente falando. E ele perguntou para os alunos: se Deus é simples, nós homens somos? Os alunos não sabiam. Era o primeiro dia, a primeira aula do primeiro ano. Só que um deles disse: professor, se Deus é simples, os homens são complicados. Filosoficamente falando, a resposta está errada. Mas o jovem deu uma resposta muito acertada. Os homens são complicados. Por que nós somos complicados? De onde vem essa complicação, essa inquietude que todos nós temos dentro de nossa alma? Vem exatamente daquilo que nós cantamos no Salmo responsorial, que diz: Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram as vossas mãos. Deus, ao nos criar, não nos criou seres absolutos, seres que se autobastassem. Todos nós temos uma carência, todos nós temos uma deficiência, e que essa carência, essa deficiência só podem ser completadas por Deus e pela sua graça. É exatamente o que nós vemos na leitura do dia de hoje, em todas as leituras. Primeira leitura, vemos o profeta Isaías recebendo a missão dele. Ele se julga totalmente indigno. Ele vai dizer: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Vem um anjo, pega o Atenaz pega uma brasa, toca nos lábios dele, e ele é perdoado de toda a sua culpa. E aí vem um grande ensinamento: que Deus não escolhe os capacitados. Deus não escolhe as pessoas mais capacitadas. Deus vai capacitar os seus escolhidos. Deus nos capacita para a missão que Ele nos dá. Já a segunda leitura, vemos o apóstolo São Paulo, que não é dos 12, ele é o 13º. Ele é um a mais além dos 12 apóstolos. Ele vai dizer que Deus deu tudo para ele como deu aos outros apóstolos, mas ele se julgava carente. Era a graça de Deus, como ele vai dizer no fim da leitura, que completava a obra dele. Ele diz: é pela graça de Deus que eu sou o que sou. Não é por forças pessoais, não é por méritos e nem por capacidades. Já no Evangelho nós vamos escutar São Pedro. Nosso Senhor faz aquela pesca milagrosa. São Pedro, pescador, homem experientíssimo nos mares, trabalha a noite inteira e não consegue pescar peixe nenhum. Nosso Senhor diz: Pedro, vamos pescar, lança a rede. São Pedro diz: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à Tua palavra vamos sair de novas redes. Lança as redes e apanha uma quantidade tal de peixes que os outros companheiros têm que vir ajudar. Resposta de São Pedro: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Ele reconhecia a contingência dele, ele reconhecia a sua incapacidade. Mas infelizmente nós não fazemos isso. Não seguimos o exemplo de Isaías, nem de São Paulo e não de São Pedro. Nós colocamos obstáculos a essa ação de Deus. E quais são esses obstáculos que nós normalmente colocamos? O primeiro deles, o orgulho. Nós queremos ser algo que Deus talvez não esteja querendo de nós. Nós queremos às vezes chamar a atenção dos outros para qualidades nossas e esquecemos que essas qualidades, esses dons foram postos por Deus em nossa alma, e nós nos assenhoreamos, nós nos fazemos senhores. E o orgulho do ser humano é tal que o ser humano às
pelas vias do orgulho, quer roubar o trono de Deus. Primeiro obstáculo, o orgulho. Segundo obstáculo que nós colocamos, o desânimo. O desânimo. Nós desanimamos muito fácil diante daquilo que Deus quer de nós. Quantas vezes nós fazemos bons propósitos? Eu preciso melhorar em tal ponto. Eu preciso ir à missa todos os domingos. Eu preciso me confessar. Eu preciso rezar. E já na primeira tribulação, na primeira tentação, nós sucumbimos. E a gente desanima. O problema não está em sucumbir diante da dificuldade. O problema está em desanimar. Se nós desanimamos, nós não temos forças para continuar. E o terceiro ponto, talvez seja um dos maiores obstáculos, que é a indisposição que nós temos em não querer sofrer. Se nós somos incompletos, nós temos que sofrer. Nós vamos sofrer. E se nós nos conscientizamos que, com a graça de Deus, nós podemos tudo, nós podemos inclusive enfrentar os nossos sofrimentos, sem medo, com coragem e com determinação. E sofrimento é aceitar bem o plano de Deus ao meu respeito. Acontece um problema na família, alguém com uma enfermidade, um filho, um esposo, uma esposa com algum problema, eu não consigo ajudá-los. Isso é um sofrimento. Aceitar isso com paixão e com confiança em Deus é que nos capacita para a missão que Deus nos dá. Deus tem um plano grandiosíssimo para conosco. Basta nós termos essa certeza e recorrermos sempre a Ele. Se somos incapazes, Ele nos fará capazes. Porque diz o Salmo: Senhor, não deixeis inacabada esta obra que fizeram as vossas mãos. Pensamos nessa Santa Missa, pela intercessão de Nossa Senhora, que Deus complete o quanto antes esta obra que Ele começou dentro de nós. Se Ele nos trouxe até aqui, Deus não vai nos largar no meio do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.